Olá! Na minha reflexão de hoje, no meu devocional, eu li um texto de Levíticos, capítulo 25, a partir do versículo 47. Ele vai falar algo interessante. Ele vai falar sobre redenção. Fui pesquisar um pouquinho mais. A palavra redenção nada mais é do que alguém que compra a dívida do outro, resgata o escravo, compra a dívida do seu irmão. E lá está mais falando de irmão ou de parente. Era como se, naquele tempo, o sujeito tivesse uma propriedade, uma terra, e para plantar, ele pegava a semente do seu vizinho. E, de repente, ele colocava a semente na terra e essa semente não prosperava. E, para pagar aquela primeira semente, ele acabava pegando mais sementes. Nesse molde, ele acabava acumulando uma dívida, e com essa dívida, ele acabava sendo obrigado, muitas das vezes, vender para o estrangeiro a sua propriedade, ou perderia a sua propriedade para o estrangeiro, porque ele tinha pegado emprestado, ele gerava uma dívida. A dívida se tornava impagável, né? Se fosse por essa razão ou por outra razão, essa é um exemplo que eu estou dando. E ao a dívida se tornar impagável, ele era obrigado a entregar a sua propriedade para essa pessoa e não só entregar a propriedade, mas se tornava escravo dessa pessoa. E principalmente a Bíblia lá está falando que quando se fosse o estrangeiro ou o peregrino que enriquecesse e comprasse a propriedade do seu irmão que empobreceu, o seu irmão ou o seu parente, você tinha por obrigação de ir lá, se você servisse a Deus, se você pertencesse ao povo de Deus, era uma ordem de Deus, que você comprasse a propriedade que o seu irmão havia perdido. Então, comprava em resgate. E ao invés do seu irmão ser escravo do estrangeiro, do peregrino, esse seu irmão se tornaria um servo seu. Ele se tornaria como um jornaleiro, como um trabalhador, como um funcionário. Em vez de escravo, ele se tornaria um funcionário com as devidas honrarias que deve dar ao funcionário e ainda com direito a comer na sua mesa. Então, aí é a origem da palavra redenção. Redenção é pagar pelo resgate. Aí, claro que, tratando para o lado espiritual, Jesus viu que nós tínhamos uma dívida impagável e, seguindo o mesmo critério, veio, padeceu entre os homens, morreu na cruz do Calvário. E a última palavra na cruz, quando Jesus falou, disse: Pai, está consumado. E a palavra consumado no original quer dizer está pago. Eu paguei a dívida que os meus irmãos tinha com Satanás por causa da queda no Éden. E nós fomos resgatados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Mas aí é para isso que se manifestou o Filho do Homem, para nos salvar. Que você faça bom proveito desse resgate e não faça mais dívidas. O teu irmão, chamado Jesus Cristo, veio nos resgatar, o nosso irmão, veio, pagou a nossa dívida e agora nós podemos desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a você e a sua família. Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo.